Volta e meia, a Coreia do Norte vive o centro das tensões na Ásia devido ao seu poder nuclear. Alguns acreditam que é exatamente por causa desta capacidade destrutiva que o país não foi invadido por Estados Unidos e Coreia do Sul desde o fim da Guerra Fria. Seus mísseis nucleares são um garantidor da segurança e sobrevivência do país. Mas como a Coreia do Norte, um país de recursos limitados e que já passou por sérios problemas econômicos, conseguiu construir sua bomba atômica? Porque os norte-americanos e sul-coreanos não invadiram o país após a Guerra Fria, enquanto ele ainda não possuía armas nucleares. Quais lições para a defesa de sua soberania que a Coreia do Norte dá para o Brasil? Neste vídeo, você vai ver de forma inédita em língua portuguesa alguns detalhes da história da bomba atômica norte-coreana. Fique até o final e deixe o seu comentário. Em 1968, países de várias partes do mundo assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que nas entrelinhas dava somente a 5 países o direito de possuir armas atômicas. São eles Estados Unidos, União Soviética, hoje a Rússia, China, França e Reino Unido. Um grupo muito seleto de países. Na época, o mundo ainda lembrava com clareza as explosões de Hiroshima e Nagasaki que tornaram a bomba atômica mais do que um instrumento militar, mas também um artefato político. Com o passar das décadas, países como Paquistão, Índia e Israel conseguiram desenvolver suas armas nucleares, muito provavelmente com ajuda externa. A África do Sul também teve sua própria bomba atômica, mas foi pressionada a abandonar suas ambições nucleares. Nos anos 2000, foi a vez da Coreia do Norte entrar para o grupo seleto de países. Seu quadro tecnológico e problemas socioeconômicos fizeram muitos duvidar se realmente o país tinha armas nucleares. Hoje, praticamente ninguém duvida da existência delas. Sendo assim, então como a Coreia do Norte conseguiu fazer sua própria bomba atômica? Quando Pyongyang realizou seus primeiros testes nucleares bem-sucedidos já nos anos 2000, duas opiniões opostas surgiram, explicando a existência de armas nucleares na Coreia do Norte. A primeira era que o país teria recebido, ainda nos anos da Guerra Fria, artefatos atômicos da União Soviética e que era incapaz de desenvolver tal tecnologia sozinho. A segunda opinião era de que a Coreia do Norte não era um país pobre nem atrasado e que o sucesso do socialismo levou a tal façanha. Mas a verdade é que ambas as opiniões estão erradas, pois confrontam fatos históricos. A União Soviética nunca deu armas nucleares para a Coreia do Norte, tampouco o socialismo no país o tornou em um dos países desenvolvidos do mundo. Um exemplo disso são os próprios dados econômicos fornecidos por Pyongyang à ONU, segundo os quais, no início dos anos de 2020, a renda per capita da população era em torno de $1.000, um valor bastante modesto em comparação com a vizinha Coreia do Sul, onde a renda per capita já estava na casa dos $30.000, também no início dos anos de 2020. As razões para a Coreia do Norte desenvolver seu próprio programa nuclear começaram a surgir ainda nos anos 50, mas ao longo das décadas, estas razões mudavam a nível de prioridade. Uma das primeiras razões para os norte-coreanos pensarem seriamente em ter seu arsenal nuclear não foi para atacar, mas sim para se defender. Foi justamente o medo de serem massacrados pelo poder atômico dos Estados Unidos ainda durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Tanto na primeira fase dela quanto no seu final, Washington pensou seriamente em bombardear Pyongyang e suas instalações militares com artefatos nucleares, de forma parecida com o que fez com o Japão, só que ainda mais destrutiva. Os americanos pensavam em jogar cerca de 10 bombas nucleares. Não fizeram isso porque havia um medo. A União Soviética poderia reagir bombardeando Londres. Em 1954, a União Soviética resolveu realizar
um teste nuclear no seu polígono de Totsk. Para o evento, Moscou convidou representantes de países amigos, entre eles da Coreia do Norte. No ano seguinte, em 1955, Pyongyang criou seu primeiro Instituto de Física Nuclear. Em 1956, quando o líder fundador do país, Kim Il-sung, visitou a União Soviética, o que lhe mais deu atenção foi a usina nuclear de Obninsk, a primeira usina nuclear do mundo conectada a uma rede elétrica. Ou seja, o líder já demonstrava interesse tanto no uso militar quanto no civil de tal tecnologia. É bom ressaltar que o programa civil e o programa militar andam entrelaçados quando falamos de energia atômica. Ambos os projetos usam tecnologias praticamente idênticas e é por isso que toda vez que um país inicia um programa nuclear para fins civil, as atenções no mundo caem sobre ele. Com a ascensão do governo socialista na Coreia do Norte, uma das visões do país era criar um país forte. Para tanto, a energia nuclear, cujo domínio era de grande prestígio na época, se tornou mais um motivo para cobiçá-la. Por outro lado, a Coreia do Norte se tornou um país consideravelmente dependente de produtos de defesa da União Soviética. Desde aviões, navios, tanques, peças de artilharia e armas de mão, praticamente tudo vinha do país vizinho. Esta grande dependência não combinava com a ideia de uma Coreia do Norte forte. Além disso, Pyongyang temia que as relações com Moscou poderiam azedar, afetando assim sua capacidade militar. Era necessário ter um potencial militar que não fosse dependente nem da União Soviética, nem da China. Mas como fazer uma bomba atômica com poucos recursos? Um dos fundamentos que viabilizou o programa nuclear norte-coreano é sua estrutura econômica. Tendo todos os meios de produção em suas mãos, o Partido dos Trabalhadores da Coreia era capaz de direcionar os recursos para onde quisesse. E foi assim que os norte-coreanos começaram a canalizar parte das capacidades econômicas para o desenvolvimento nuclear. Outra característica do estilo de governo norte-coreano que facilita o desenvolvimento de projetos nacionais de longo prazo é a forma que o poder foi passado de pai para filho e depois para neto no país. Isso permitiu, por exemplo, que planos de se construir mísseis intercontinentais ainda durante o governo de Kim Il-sung, nos anos 50 e 60, fossem perseguidos pelas futuras gerações de líderes. O filho de Kim Il-sung, Kim Jong-il, deu continuidade ao programa nuclear conseguindo as primeiras ogivas, enquanto que o neto do fundador do país, o atual líder Kim Jong-un, logrou desenvolver mísseis intercontinentais, perseguindo o sonho de seu avô. Se a Coreia do Norte fosse governada por lideranças de curto prazo e que não dão continuidade a projetos nacionais, como acontece no Brasil, muito provavelmente o país não teria chegado ao arsenal atômico que possui nos dias de hoje. A teimosia de gerações em superar problemas nacionais em um projeto ousado segue o princípio de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi exatamente este esquema que levou os norte-coreanos à sua bomba atômica. E poucos países hoje no mundo são capazes de seguir o mesmo caminho. Praticamente nenhum país hoje no mundo possui uma economia tão controlada pelo seu Estado, e muito menos um estilo de governança em que gerações de líderes dão sua contribuição para projetos estabelecidos por governos anteriores. A primeira coisa que os norte-coreanos fizeram foi preparar seus especialistas. O povo coreano, no geral, é conhecido por sua engenhosidade, gosto pelo estudo e dedicação ao trabalho. Os primeiros especialistas que tinham certa familiaridade com a física nuclear eram cidadãos que estudaram no Japão, ainda nos anos da ocupação nipônica da Península Coreana. Alguns deles foram perdoados pelo governo norte-coreano por terem colaborado com os japoneses e introduzidos em grupos de trabalho. Ao mesmo tempo, Pyongyang iniciou o envio de jovens estudantes para instituições de ensino na União Soviética nos anos 50, depois de seus generais verem de perto explosão nuclear na União Soviética, Kim Il-sung visitar a usina nuclear de Obninsk e o país abrir seu primeiro instituto de física nuclear.
Depois de completarem seus estudos na União Soviética, os estudantes retornavam à sua pátria, onde deveriam aplicar ao máximo todo o conhecimento obtido. Assim, entre as décadas de 50 e 80, cerca de 300 cidadãos norte-coreanos receberam educação em ciências ligadas ou próximas da energia nuclear na União Soviética. Ao mesmo tempo, Pyongyang abriu um instituto especial para a exploração de energia atômica para fins civis, onde começaram a aceitar especialistas de outros países do bloco socialista. Foi assim que surgiu o primeiro centro de pesquisas nucleares na cidade de Yongbyon, localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Pyongyang. Em 1965, o país começou a utilizar um reator nuclear do modelo soviético RT-2000 em Yongbyon. Nos documentos, o local onde o reator foi instalado era descrito como uma fábrica de móveis. Ao mesmo tempo, as relações nesta época entre a Coreia do Norte e a União Soviética estavam passando por um momento difícil. Pyongyang reduziu o envio de estudantes para o país vizinho, mas não abandonou o programa de estudos de seus cidadãos na área de física nuclear na União Soviética. Ao mesmo tempo, os soviéticos perceberam um interesse particular dos norte-coreanos na produção de plutônio-239, elemento muito utilizado para a produção de armas nucleares. Para você obter uma arma nuclear, você pode usar basicamente um de dois elementos, o urânio ou o plutônio, sendo que ambos trazem consigo desafios. O problema do plutônio é que ele é raramente achado na natureza. No geral, a produção de plutônio é feita com reaproveitamento de combustível nuclear. Diferente do plutônio, o urânio é encontrado já com certa abundância na natureza, inclusive no território da Coreia do Norte, onde estimava-se a presença de 25 mil toneladas de urânio. Esta quantidade é o suficiente para a produção de 15 mil toneladas de urânio enriquecido. Só que o processo de enriquecimento de urânio não é fácil, exigindo determinadas tecnologias, como as centrífugas de enriquecimento. À medida que os norte-coreanos se aproximavam do lançamento de sua chamada fábrica de imóveis, menos eles compartilhavam dados de seu programa nuclear com a União Soviética. Isso criou um certo desconforto em Moscou, visto que a União Soviética via de forma bastante negativa qualquer tentativa de proliferação nuclear para fins militares. Contudo, praticamente ninguém acreditava que a Coreia do Norte poderia criar uma arma nuclear. Esta descrença permaneceu por muitas décadas, e a razão disso era a lentidão com que os norte-coreanos caminhavam para uma bomba atômica. Na verdade, eles levaram cerca de 50 anos para consegui-la. No início dos anos 60, as relações com a União Soviética, de certa forma, azedaram devido à política de paz e minimização de risco de guerra que Moscou tomou em relação ao Ocidente. Na época, Nikita Khrushchev saudava uma aproximação com os Estados Unidos e queria evitar uma guerra de grande proporção. A política de apaziguamento de Moscou não agradava os norte-coreanos, e isso tinha um motivo. A questão era que, no Sudeste Asiático, movimentos revolucionários socialistas lutavam contra o governo do Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte se envolveu no conflito, dando total apoio aos camaradas do Sul e assim abrindo o caminho para a reunificação do Vietnã. Os norte-coreanos pensavam que um movimento revolucionário também poderia eclodir na Coreia do Sul, assim como no Vietnã do Sul. E isso era bem possível, visto que nos anos 60, a Coreia do Sul ainda estava longe de ser o país desenvolvido que nós conhecemos hoje. O país tinha considerável taxa de pobreza e insatisfação com o governo. Se algum movimento revolucionário de grande porte surgisse, a Coreia do Norte acreditava que seria um erro não o apoiar. Era a chance da reunificação da Península Coreana. O problema era que uma interferência de Pyongyang no Sul poderia causar uma reação norte-americana como durante a Guerra da Coreia, e Kim Il-sung duvidava que os soviéticos o iriam apoiar desta vez,
devido à política de apaziguamento de Moscou com os Estados Unidos. Era perigoso confiar em 100% na proteção nuclear soviética. Sendo dependentes demais do armamento soviético, os norte-coreanos encontraram mais uma razão para terem seu poder bélico nuclear. No meio deste contexto, já no início dos anos 70, um caso curioso aconteceu. Os norte-coreanos pediram para a União Soviética começar o fornecimento de urânio enriquecido a 80%. Suspeitando do pedido de Pyongyang, Moscou exigiu explicações. Em resposta, Pyongyang afirmou que seus cientistas, sem avisar o lado soviético, realizaram modificações em reatores recebidos de Moscou em Yongbyon, de forma que sua capacidade de geração de energia aumentou e que isso exigiria urânio enriquecido a 80%. Os soviéticos, no final das contas, concordaram e iniciaram o envio de urânio a 80%. De repente, um evento altera o cenário. A Coreia do Sul inicia seu programa nuclear. Na época, após a derrota do Vietnã, os Estados Unidos, sob a liderança de Jimmy Carter, começaram a ameaçar a reduzir sua presença militar na região do Pacífico, inclusive retirar suas tropas estacionadas na Coreia do Sul. Para melhor equilíbrio de forças e temendo perder a proteção nuclear prestada por Washington, os sul-coreanos também começaram a dar passos em direção à sua bomba atômica. Naquela época, a Coreia do Sul ainda era habitada por toda uma geração de pessoas que não esqueciam como, em 1950, no início da Guerra da Coreia, as forças de Pyongyang quase que derrotaram por completo as tropas sul-coreanas. Temendo reação internacional negativa, o então presidente sul-coreano Park Chung-hee inicia um programa nuclear militar secreto, porém sem êxito. Os Estados Unidos descobririam logo depois o programa e exerceriam forte pressão. Há suspeitas até hoje de que os Estados Unidos estariam por trás do assassinato do presidente sul-coreano, ocorrido em 1979, para evitar Seul de ter sua bomba atômica. Contudo, isso não encontra provas cabais. No final das contas, com a chegada de Ronald Reagan à Casa Branca em 1981, os Estados Unidos mudam de posição e decidem manter suas tropas na Península Coreana, reduzindo os temores em Seul. Em 1977, sob conselho da União Soviética, a Coreia do Norte aceita entrar para a Agência Internacional de Energia Atômica, recebendo em troca novas tecnologias, inclusive um novo reator nuclear lançado em 1986. Ainda antes, em 1985, a União Soviética chegou a um acordo com Pyongyang. Na época, há anos os norte-coreanos pediam para o país vizinho construir uma usina nuclear para a geração de eletricidade. Contudo, desde a década de 1960, Moscou temia que a tecnologia seria usada para o país asiático criar uma bomba atômica. Além disso, Moscou duvidava da capacidade de norte-coreanos de pagar pelo projeto. Contudo, em 1985, o governo soviético aceitou construir uma usina nuclear sob a condição da Coreia do Norte assinar o Acordo de Não Proliferação Nuclear, proposta que foi aceita por Pyongyang. Contudo, anos mais tarde, Pyongyang sairia do projeto por incapacidade financeira. Mas o cenário veio a mudar drasticamente no final dos anos 80, quando o bloco socialista entra em colapso, a União Soviética deixa de existir, a China passa por reformas e Moscou, junto com Pequim, fortalece seus laços com a Coreia do Sul por um motivo óbvio. Trata-se de um país com economia crescente e que tem muito a comercializar com os chineses e agora com os russos. Percebendo a queda dos governos socialistas, a Coreia do Norte acelera seu programa nuclear militar, não de forma secreta, mas intencionalmente, deixando vestígios claros para outros países. A estratégia norte-coreana é, em essência, uma política defensiva. Pyongyang temia que uma intervenção americana poderia ser feita para derrubar seu governo no contexto do enfraquecimento do bloco socialista. Ao deliberadamente dar sinais de que está trabalhando com seu programa nuclear militar, os norte-coreanos conseguiram evitar o esperado,
uma agressão militar externa. A razão disso era que ninguém sabia ao certo em que ponto de desenvolvimento de uma bomba atômica a Coreia do Norte se encontrava. Vai que eles já possuem uma arma nuclear. O melhor seria não arriscar. Além do mais, bastava que os norte-coreanos usassem combustível nuclear para uma bomba suja e o caos estava garantido. Este medo freou os Estados Unidos. Para reduzir as tensões, em 1994, contando com a ajuda do então já ex-presidente Jimmy Carter, a Coreia do Norte assina em Genebra com os Estados Unidos um acordo para frear seu programa nuclear militar. Segundo ele, os Estados Unidos deveriam fornecer à Coreia do Norte reatores a nêutrons térmicos com a ajuda de outros países, mas fato que não aconteceu. Em troca, Pyongyang congelaria seu programa nuclear militar. O país asiático aceitou a oferta norte-americana por um motivo simples. Com o fim da União Soviética e a queda do bloco socialista, a Coreia do Norte perdeu parte de sua capacidade econômica e financiar seu programa nuclear militar se tornou caro demais. Além disso, o acordo acabou garantindo à Coreia do Norte o fornecimento de 500 mil toneladas de óleo combustível gratuitamente. Embora o acordo não previu o envio de ajuda humanitária à Coreia do Norte, ele criou condições mais propícias para a chegada de tal tipo de ajuda, enviada particularmente por Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. O acordo era consideravelmente vantajoso para a Coreia do Norte e desvantajoso para os Estados Unidos. Mas por que então Washington aceitou o acordo? A razão era simples. Com os problemas econômicos enfrentados pelos norte-coreanos e a queda do bloco socialista, os Estados Unidos acreditavam que o governo norte-coreano ruiria. Mal eles esperavam que o país sobreviveria aos difíceis anos da década de 1990. Em 2002, durante o governo de George Walker Bush, os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de estarem desenvolvendo um programa de enriquecimento de urânio. Na prática, o posicionamento do governo Bush era sair de alguma forma do Acordo de Genebra de 1994 para não cumprir com suas obrigações de fornecer reatores de nêutrons térmicos e o contínuo envio de óleo combustível. As tensões cresceram, embora mais tarde os norte-coreanos tenham confirmado que possuíam tal programa de enriquecimento de urânio. Com a piora das relações com o Ocidente, em 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste no subsolo. A explosão nuclear era uma evidência cabal de que Pyongyang tinha finalmente chegado a um artefato nuclear. Em resposta, os Estados Unidos iniciaram uma política de sanções que se intensificaram a partir de 2016. Depois de 2006, novas explosões no subsolo foram registradas, sendo que em 2017, os norte-coreanos conseguiram testar sua primeira arma termonuclear, paralelamente desenvolvendo seu programa de mísseis. Atualmente, acredita-se que os norte-coreanos possuem dezenas de ogivas nucleares. Negociações já foram feitas para convencer Pyongyang a desmontar o programa, o que muito improvavelmente será alcançado. Com o passar dos anos, os norte-coreanos provaram em testes de mísseis ter capacidade de ataque, inclusive intercontinental. A história do programa nuclear norte-coreano é uma prova de que um país, mesmo cercado de adversários e enfrentando dificuldades tecnológicas, é capaz de atingir seus objetivos e não submeter sua soberania a adversários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.